Tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? O conteúdo que eu vou começar a apresentar para vocês a partir de agora, não vou mentir, é difícil de digerir. Uma palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, feita no último mês de novembro, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em que ele apresenta uma visão completamente distorcida da realidade política brasileira. É muito difícil também de você imaginar que um membro da Suprema Corte do Brasil pudesse ir a uma nação estrangeira para espalhar desinformação a respeito do seu próprio país. Mas foi exatamente isso que aconteceu e eu vou apresentar para vocês alguns trechos dessa palestra. Não posso mostrar o vídeo, mas vou colocar o áudio com a tradução em legendas, bem grande na tela para todo mundo entender. E vou deixar o link do vídeo original no comentário fixado para quem não confiar na minha tradução. É preocupante e, na minha opinião, acima de qualquer coisa, é inconstitucional. Então vamos lá, pessoal. Sem enrolação, direto ao ponto, como sempre. Só preciso fazer algumas observações antes de começar. Em primeiro lugar, o Barroso fala um excelente inglês. Vocabulário riquíssimo. Muito bom de verdade, tá? Inglês formal. Não sei como é o inglês informal dele no dia a dia. Agora, em se tratando de inglês formal, inglês jurídico, excelente. A César o que é de César. Agora, ele fala bem devagar. Então vou dar uma acelerada no áudio aqui, tá? Vai ficar numa velocidade normal, como uma pessoa falaria normalmente. É claro que ele não fala inglês como fala português, mas o conteúdo é excelente, apenas a velocidade que é um pouco lenta demais, tá? E aí vocês vão ver na tela a tradução do trecho que eu estou apresentando. E a gente vai comentando pedaço por pedaço. And thirdly, and very important, for me at least, they attack fiercely the courts, Supreme Courts and constitutional courts, that have the role of limiting power. That's the role of a constitutional court, of a Supreme Court. The Constitution limits the power of the government, and the role of a Supreme Court is to interpret the Constitution, meaning the role of a Supreme Court is to limit political power in any democracy. Não, definitivamente não. Isso está errado. Essa não é a função. Este não é o papel da Suprema Corte aqui no Brasil. Isto é uma mentira e é assustador que o ministro do STF vá até os Estados Unidos para dizer isso aí. O que o Barroso fez, se utilizando de floreios, palavras bonitas em um idioma estrangeiro, foi repetir o que o Dias Toffoli tinha dito de maneira simplória em Portugal, que o STF atua inconstitucionalmente como poder moderador. É a Constituição que define qual é a função do STF. E não tem absolutamente nada a ver com isso que o Barroso disse nessa palestra. Extremism is characterized by intolerance and aggressiveness toward the other, towards the different. It's an anti-pluralistic way of seeing life and doing politics, often combining it with threats and violence. Extremism can be from one side or the other of the political spectrum, although what we see in the world, more generally, is the rise of far-right extremism. This is what's going on mainly in Europe, I'd say. Vamos lá, tá? Vamos lá, é difícil, gente. Nossa Senhora, tem que se controlar, né? Tudo bem, ele não está falando especificamente a respeito do Brasil. Mas isso também não condiz com a verdade. Essas narrativas da esquerda de que nós somos contra a minoria, né, nós não aceitamos a diversidade, isso é uma enorme falácia. E aí eles se utilizam desse pseudo-problema que nós teríamos contra as minorias para justificar a violência que vem justamente dessas minorias. Isso é um discurso perigoso do ministro Barroso. E depois ele fala a respeito da extrema-direita como se fosse algo ilícito, quando é simplesmente um espectro político. And finally, authoritarianism is a ghost that has always haunted different parts of the world, especially in Latin America, in Africa, in Asia, and even in some countries of Europe.
it involves the permanent temptation of concentrating power in the executive, weakening the legislature, weakening courts, and it usually comes with violence against the opponents, press censorship, and rigged elections. E aí vocês veem o Barroso, eu não sei em um ato falho, mas com certeza indiretamente admitindo mais uma vez que exerce ilegalmente, ele não admitiu isso, mas isso é um fato, né, inconstitucionalmente, o poder moderador aqui no Brasil, alegando falsamente que o poder executivo tenta se sobrepor aos outros poderes, gente. Quando é justamente o judiciário que o faz. E depois, é o maior contrassenso, né, a maior contradição, quando ele fala a respeito de censura de imprensa e fraude nas eleições. A gente tem um presidente que quer garantir que as eleições não sejam fraudadas e que luta pela liberdade de imprensa. E o Barroso tenta colar essas características, né, censura, fraude, ao presidente Jair Bolsonaro, sem mencioná-lo nominalmente. Mas fica subentendido de uma maneira muito clara, né? Extremism, authoritarianism, and populism make extensive use these days of social media to spread hate, misinformation, and conspiracy theories. It has been like this in different parts of the world. So this is a brief description of how I see the whole picture of democracy in the world today. Brazil and the US are in the world. Estão vendo aí, né? É aquilo, pessoal, é aquilo. Não precisa citar o nome. Não precisa dizer que é o Bolsonaro, não precisa dizer que são os conservadores no Brasil. Porque nós sabemos que a alegação deles é que nós, conservadores, apoiadores do presidente da República, espalhamos desinformação, ódio, teorias conspiratórias nas redes sociais. É duro você ser obrigado a ouvir esse tipo de coisa. É difícil, pessoal, é muito difícil. One other point is about populism and far-right extremism is that there is kind of a backlash, kind of a resentment against the progressive achievements of the past decades of liberal governments that Steve was mentioning. So they kind of motivated people that think that the agenda of the egalitarian, multicultural, and cosmopolitan agenda that most of us profess, they feel like they were left behind. They think that this is a progressive agenda of human rights, of gay rights, of women's rights, of affirmative action, of environment. Taking vaccines. And protecting native peoples. So there is this kind of a backlash that they explore this resentment. And with it comes a resentment against knowledge, against culture, against science. And ignorance and mediocrity becomes a virtue in this world, which is something that really concerns everyone. E esse foi o momento mais iluminista do iluminado Barroso durante a sua palestra. Ele diz ali com todas as letras, não dá para disfarçar, que nós somos ignorantes e que consideramos isso uma virtude. Que nós somos contra ciência, cultura, educação. Cultura, por exemplo. Será que você ser contra a corrupção que foi instaurada na cultura brasileira é errado? Em relação à ciência, você contestar é errado. Ciência é essa que foi construída ao longo dos séculos justamente através da contestação. Ele fala também que nós somos contra as minorias. Não, Barroso, nós não somos contra as minorias. Isso é mais uma narrativa artificial criada por vocês. Nós somos contra as tais ações afirmativas que vocês criaram, as tais das cotas, por exemplo. Essas sim é que causam divisão social. Ele fala também, pessoal, pasmem, que no Brasil o rico paga menos imposto que o pobre. Vou repetir, ele fala, o Barroso, que no Brasil, proporcionalmente, o rico paga menos imposto que o pobre. From my experience, people are elected, populist leaders are elected
with an anti-establishment discourse, that's true, but guess with whom they compromise as soon as they can? With the elites. And I live in Brazil, and you don't have to look much farther. Deixa eu ver se eu entendi aqui. De acordo com o Barroso, ele não é establishment. É isso mesmo, ministro? Você não é establishment? Você não é parte do sistema? Meu Deus do céu, galera. Eu não sei o que dizer. Né? A melhor ou pior parte, depende do ponto de vista, é quando ele diz: eu não sou um ator político, eu sou um ator institucional. O cara tá lá há mais de uma hora atuando politicamente e ele não é um ator político. Tá? Ele é um ator institucional. Ele faz graça também do Temer. Ele fala um pouquinho a respeito do impeachment da Dilma e diz: olha só, realmente era para ela ter sido empichada e tal, mas não por corrupção. Até porque você tirar a Dilma por corrupção e depois colocar quem entrou depois dela, não dá, né? E quem foi que entrou depois do Barroso? Foi o Temer, que é todo amiguinho dele, tá lá coladinho no Barroso, estava lá, né, naquele seminário do Gilmar Mendes em Portugal, juntinho com o Barroso, discutindo o quê? Semipresidencialismo. Um outro tema que foi abordado pelo Barroso também nessa palestra. E ele disse: eu acredito que a gente vai conseguir implementar o semipresidencialismo no Brasil um dia. Ou foi em breve, algo nesse sentido. Ele fala também, pessoal, claramente a respeito de controle das redes sociais. Ele disse que no ano que vem não vai se repetir o que aconteceu em 2018. Ele critica o fato das pessoas se informarem através das redes sociais, dos aplicativos de troca de mensagens. Ele acha que a pessoa tem que se informar através de quê? Da televisão. Ele fala isso, claramente. Da mídia tradicional. E vou repetir, ele disse: em 2022 não vai se repetir aquilo que aconteceu em 2018. Eles estarão controlando as redes sociais. Ele também fala: a gente não imaginava que o WhatsApp fosse chegar. E aí chegou, bum, e mudou completamente o cenário político no Brasil. Eles vão limitar as redes sociais no ano que vem e ele avisou isso nessa palestra. Por 2 vezes eu mostrei para vocês ele admitindo que atua como poder moderador, o que é inconstitucional no Brasil. Esta pessoa saiu do seu país, aqui do Brasil, para ir até os Estados Unidos para falar mal do seu país e, em diversas oportunidades, para mentir a respeito do governo Jair Bolsonaro. Quem quiser assistir ao vídeo inteiro, o link está no comentário fixado lá embaixo. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem bastante. É importante que muitas pessoas tenham acesso a esse material aí, porque se for depender do canal do Barroso no YouTube, ninguém vai assistir. Tem 1.200 inscritos. No momento que eu assisti, fui obrigado a assistir com um balde do lado essa palestra inteira, o vídeo tinha menos de 1.000 visualizações. Mas está lá. Mas está lá. É muito perigoso. É muito perigoso a gente ter um ministro do STF atuando dessa maneira. Além das fronteiras do Brasil. Espalhando esse tipo de falácia lá fora a respeito do seu próprio país. Existem ferramentas legais para lidar com isso aí? Eu não sei. Não sei. Como eu disse aqui, ele assume 2 vezes que atua como poder moderador, o que é inconstitucional. Ele fala que vai regular as redes sociais para que 2018 não se repita. Uma ação presente e uma ação futura. Durmam com essa. Um forte abraço e a gente se vê por aí.